muito profundo, maravilhoso. Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. Estamos dando início à retransmissão ao vivo da nossa reunião com o mestre em Belo Horizonte, sendo retransmitida diretamente para você aí no YouTube. Queremos convidar você a participar conosco e que você tenha uma excelente live em nome de Yahshua Mashiach. E assim seja. Assim seja, papai, até com você. Assim seja, no nome de Papai Yaush. Gratidão. Vamos ficar de pé, nós vamos invocar. Os irmãos vão acompanhar o invocar comigo, tá? Para que o som fique nítido e seja um ensino para aqueles que virão depois. Ó, Yausha, ó, Yau, ó, Yausha, ó, Yau, ó, Yausha, Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai e Yausha. Papai amado, somos gratos a Ti. Toda essa palavra maravilhosa de esclarecimento. Eu não preparei absolutamente nada, mas Tu falou grandiosamente, esclarecendo Teu povo. Muito grato, Papai, porque nós oramos pedindo ouvir a Tua voz. E é maravilhoso ouvir a Tua voz, ouvir o Teu esclarecer, ouvir a Tua voz é tudo que sempre esperamos. Perdoai as nossas falhas, Papai, e nos ajuda a crescer em boa conduta, crescer em graça, Papai. Que Tu possas nos ajudar, porque queremos Te agradar em todas nossas atitudes. No nome de Yahshua, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai e Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai e Yahshua. Assim seja. Quando a gente pega aqui, ó, vamos lá, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 7. Apocalipse 21, 7. Diz assim, ó. Olha só, Apocalipse 21, 7. Aqui a gente já viu, os dois estão fundidos. A alma e o Espírito. A alma e o Espírito. A alma e o Espírito. No versículo 7 diz, o vencedor receberá esta herança. E eu serei seu Iau, e ele será meu filho. Está vendo aqui? Receber a herança de ser filho de Iau. Então, aqui, os dois já estão fundidos. Os dois já estão fundidos. A alma e o Espírito. O Espírito e a alma. E ele fala assim, ele deixa claro, ó, falando assim, o vencedor receberá esta herança. E eu serei seu Iau, e ele será meu filho. Quando ele fala assim, ó, ele fala da condição dos dois fundidos num só. Entendeu? Os dois fundidos num só. Por isso ele fala
A gente já fazia isso por inspiração do Santíssimo Expedial. Quando a gente falava assim, porque tu é o nosso Pai, a gente faz o invocar de Iau e de Yaucha. Quando a gente faz o invocar de Iau, a gente está falando do Santíssimo Espírito de Iau. E quando a gente fala de Yaucha, a gente estava querendo dizer a alma. Porque tu é o nosso Pai, que faz o link aqui, ó, dizendo assim, o vencedor, tá vendo? O vencedor receberá esta herança. Aí chegou o dia da herança. E eu serei seu Iau e ele será meu filho. Então, porque tu é o nosso Pai, é a fusão da alma com o Espírito Santíssimo de alma. Funde, e quando funde, se torna um. Ok? Por isso ele fala assim, e eu serei seu Iau. Aqui nós vemos ele fundido, porque ele fala eu. Quando a gente fala os dois assentados no trono, ali já tem ainda distinção, porque ali ainda não fundiu. Por quê? Porque naquele momento de Apocalipse ali, que eles estão sentados no mesmo trono, ali ainda está a alma e o espírito separados, porque fala, e o trono, dia e noite, louva. Entendeu? E o espírito, né, está separado ali da alma, mas estão sentados no mesmo trono. Mas estão fundidos ainda? Ainda não. Por quê? Porque a dica é que o querubim, o trono, ele, o quê? Ele exalta aquele que está sentado no trono dia e noite. Dia e noite. E aí, se ele está ainda dia e noite, existe dia e noite porque ainda estão separados. Entendeu? Precisa chegar na hora certa. A conclusão. Por quê? Porque a voz que está vindo da luz inacessível fala assim, ó, agora realizou-se a salvação do nosso Iau. E a autoridade do seu Mashiach. Ou seja, são dois ainda. Mas quando chega aqui, ó, ele fala, eu serei. Entendeu? Já estão fundidos. Eu serei pai. Aqui ele já não fala dois, é um só falando. Entendeu? No nome de Ausch. Então, irmão Shaul, quem quer falar? Ah, irmão Marco, seu Marco, fala aí, dá o microfone para ele. Quando está fazendo a criação, está apontando para o final dos tempos. Irmão teve o entendimento. Escuta. A paz de Deus, irmãos. É muito maravilhoso esse entendimento tão profundo, porque quando o papai falou de algo cíclico, né? E ele apontava já no final dos tempos para aquele que iria fundir novamente. Eles estariam novamente juntos. E como que ele faz isso? Ele aponta já na criação do sexto dia. Na criação do sexto dia, ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não faz o homem separado. Pega a metade direita e a metade esquerda, coloca um separado do outro. Ele já faz eles juntos. Apontando, indicando que no sexto dia, que é o final dos tempos, indicando aquele que iria fundir novamente. Entendeu? Então, logo no sexto dia, por isso a gente tem a sexta era da igreja, o sexto mensageiro. Entendeu? Indicando o sexto. Isso era o que eu queria apontar, que no final dos tempos, para que algo viesse a ser novo, era necessário eles estarem fundidos novamente. Qual era o sinal? O sinal foi na criação do sexto dia. Maravilhoso. Criou o homem no sexto dia e fez a imagem e semelhança fundidos. Viu? Que coisa linda. Gratidão, né? E
No nome de Yahshua. No nome de Papai Yahshua. Eu, essa palavra que Papai nos deu, como se diz, essa palavra é para mim, já poderiam falar assim, vamos embora. Já estamos bem alimentados. Então, no nome de Yahshua, a gente também está decifrando, como eu falei do início, por que a necessidade de crescer em graça e conhecimento? Porque nós viemos sem memória, né? Viemos sem memória. Mas, apesar de ser, viemos sem memória, nós estamos nos esforçando tanto que vamos ser os primeiros a ser colhidos como primícia das primícias. Por quê? Porque chegamos a um ponto que é agradável e ponto de colheita. Nós vamos chegar. E estamos esforçando para isso. Eu quero que os irmãos abram, no nome de Yahshua, hoje eu comentei com o irmão Shaul a respeito de uma passagem que a gente já leu muito. E só que agora a gente já lê com outros olhos, porque a gente amadureceu. Nós vamos abrir Yahshua Isaías 8. Vamos lá, Yahshua Isaías 8. 1266. Yahshua Isaías 8. 1266. Então a gente vai abrir Yahshua Isaías 8, versículo 5, na Bíblia Yahshua. Preste muita atenção agora nos detalhes. Na Bíblia Yahshua, coloca aqui dois rios, né? O teólogo coloca dois rios. Coloca o rio Siloé e coloca o rio Eufrates, ok? O rio Siloé e o rio Eufrates. Versículo 5, diz assim: Tornou Iau a falar-me e disse: Visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé e corre mansamente, apavorado diante de razão e fim de homilias, o mestre trará contra ele, contra esse povo, as águas impetuosas e abundantes do rio. Ó, do rio, a saber, o rei da Síria com todo o seu poderio. Rei da Síria com todo o seu poderio. Está falando que ele sendo comparado a um rio. Aí ele fala, ele encherá todos os seus leitos e transbordará todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Ialda. Com a sua passagem, inundará. Está vendo ali a condição de rio? Inundará tudo e chegará até o pescoço. E as suas asas abertas, ó, as asas abertas, aqui as asas abertas, que é a representação do Cristo Redentor. Né? O Cristo Redentor é aquele ser ali com os braços abertos. É o Emanuel. E as suas asas abertas cobrirão toda a largura da terra. Ó Emanuel. Ok? Ó Emanuel. Aí, aqui, ó, fala assim, ó. Ó, porque esse povo rejeitou as águas de Siloé, que corre mansamente, o mestre trará contra ele, contra esse povo, as águas impetuosas e abundantes, a saber, o rei da Síria. O rei da Síria com todo o seu poderio. Aí a gente pega na Bíblia King James.
A gente vai pegar na King James, Yaush Isaías 8, 8, versículo 6. Versículo 7. Eu estou na Bíblia, King James. Estou na Bíblia, estou na Bíblia, diz assim, versículo 7. Ó, versículo 7. O mestre está trazendo contra eles as impetuosas e devastadoras águas do rio Eufrates, a saber, o rei da Síria com todo o seu exército. Está vendo aqui? Então, ele está chamando o rio de rio Eufrates. A King James deixa claro que o rio chama Eufrates. Então, aí eu pergunto para a irmã Marinaldo, quem é a representação desse rio Eufrates? Esse aqui, papai, pai de Alcha, Pai de Alcha. Alcha, Simões, pai de Alcha, igreja. Esse livro prático, ele representa o rei da Síria e representa Satanás. Não, não é. Irmã Adriana, a gente já sabe, irmã, que o Satanás é representada pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O rei da Síria é um outro personagem. Você sabe, nós já lemos isso muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, é a representação de Lúcifer, Satanás. O rei da Síria é um outro personagem. Pode falar, irmã Adriana. Eles vêm aqui, a paz de papai Alcha, toda a igreja. Emanuel. Emanuel é a representação do rio Eufrates. O rei da Assíria. O rei da Assíria. Assim seja. Podem sentar. Essa passagem eu tive que ler aqui com os irmãos para a gente ver a necessidade de você fortalecer a base do seu entendimento. Porque você vai precisar da base para você entender. Então, precisou entender que o rei da Assíria é chamado de rio Eufrates, que é o Emanuel de asas abertas. Quando eu falo assim, sabe, irmã Marinalda, mostra muita falta de atenção sua, porque nós lemos. Olha só, fala assim, ó, versículo 7. O mestre trará contra eles as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, o rio Eufrates. Ele encherá todos os seus leitos, transbordará todos os ribanceiros. Ele se espalhará por algo. Com a sua passagem, inundará tudo até o pescoço. E as suas asas abertas cobrirão toda a largura da terra. Ó, Emanuel. Aí você leu, eu li tudo isso aqui. Falei, ó, Emanuel. Aí eu falei, é o Cristo Redentor. Aí eu pergunto, quem é, irmã? Aí você fala, Satanás, Lúcifer. Mostra muita falta de atenção. Bebe água sem atenção. A gente sabe que o Evangelho Anátema de Mateus chama Jesus de Emanuel. É o querubim de asa aberta, é ele que vai vir inundar. Como o rio. Qual rio? O rio Eufrates, chamado também de rei da Assíria. Pronto. Relembramos esse estudo, né? No nome de Ausch. Relembramos esse estudo. Aí nós vamos com uma passagem, né, irmão Chá? Hã? Apocalipse, ó. Apocalipse 9, 13 fala o quê? É uma outra passagem que eu quero primeiro. Aquela que fala assim. Não, pode ser lá, pode, vamos lá primeiro. Apocalipse 9. 2151. Ó. Apocalipse 9. Apocalipse 9.
A gente vai começar aqui só para você prestar muita atenção. Vou começar por onde? Pelo começo. Eu vou começar pelo começo. Apocalipse 9:1. Diz assim, ó, o quinto anjo. Quem é o quinto anjo que vai tocar trombeta, irmão Márcio? Paz e alça, Paz e alça. senhores. Paz e alça, igreja. Paz e alça. Quem é o quinto anjo? Daniel. Lembra aqui, ó. Quinto. Quem que é o quinto? Vamos lembrar aqui junto, ó. O primeiro é o espírito de sabedoria. Sabedoria. Isso. Espírito de sabedoria, Yayal. O espírito de inteligência ou entendimento. É macho. Depois, o espírito de conselho. É Daniel. Espírito de fortaleza. É Ezequiel. Espírito de conhecimento. Conhecimento é Shaul Paulo. Aí lembra de uma passagem que a gente cita e ele mesmo fala que ele é. Como é que Shaul Paulo ele fala uma passagem que ele mesmo mostra que ele é o quinto anjo? Como é que Shaul Paulo fala? Porque isso não partiu da nossa cabeça, assim, falou assim, eu acho que tem que ser, e pronto, vai ser. Não, não é assim. A gente tem que ter uma passagem que justifica a nossa ideia. Irmão Wilson, pode ajudar o irmão Márcio, irmão Wilson? Não, que Gabriel, eu estou falando da passagem, eu estou falando da passagem que justifica que Shaul Paulo é o quinto anjo. Você está falando Gabriel, de onde você tirou isso? Não, presta atenção no que eu estou falando. Eu perguntei para o irmão Márcio, quem é o quinto anjo? Ele falou Shaul Paulo. Eu falei assim, me cita uma passagem que justifica que ele é o quinto. Irmão Edcleito, você sabe? Meu irmão, abre essa cabecinha sua. Irmã Rejane. Esse aqui é um estudo que nós já trabalhamos arduamente. Irmão Alessandro. Não? Irmão Yalkov. Ó, parece que sabe. Eu não lembro onde está escrito, mas eu lembro que está escrito, ele fala assim, eu mesmo não conhecia, mas foi me dado a conhecer a Yahweh. Vamos lembrar da passagem. Fala assim, ó. Hoje conhecemos como por espelho, mas chegará o dia que o veremos face a face. E aí veremos também como somos vistos. Hoje conhecemos como espelho. Hoje conhecemos como espelho. Está vendo o espelho de conhecimento? Vamos abrir lá? 1 Coríntios 13, 12. 2010. 1 Coríntios 13, 12. Página 2010. Ó, diz assim, ó. Versículo 12. 1 Coríntios 13, 12. Estou na Bíblia Al-Shalom. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é limitado.
mas depois conhecerei como sou conhecido. Tudo para falar assim, ó, eu sou a haste do conhecimento. Ok? Então, aqui está falando o quê? Conhecimento. O anjo é o quinto anjo, o anjo do conhecimento. Por isso ele fala assim, ó, agora vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, meu conhecimento é limitado. Meu conhecimento é limitado. Mas depois conhecerei como sou conhecido. Viu? Tudo para falar. Eu sou a haste, eu estou sendo levado à haste do conhecimento. Ou seja, eu sou o quinto anjo. Ok? Sim seja. Pode sentar. Então vamos lá. Apocalipse 9. Essas coisas que eu falo assim com vocês. Vocês precisam ter memória. Entendeu? Ter memória. Por quê? Porque isso é a base da sua fé. Não adianta você falar assim, a quinta haste é Shaul Paulo. Aí alguém pergunta e fala assim, então me prova. Aí você fica assim, eu não lembro. Aí você fala assim, você quer saber? Então tá, olha aqui, ó. Olha aqui como é que a escritura fala e repete, repete e fala a mesma palavra para deixar claro. Ele estava na condição humana e ele fala, na minha condição humana, o meu conhecimento é confuso, mas quando eu for receber a minha herança, aí sim, aí eu vou saber conhecer algo e eu vou vê-lo face a face. E eu vou ver, inclusive, como ele me vê, como sou conhecido. Então, vamos lá. Apocalipse 9. O quinto anjo, o quinto anjo, Shaul Paulo, tocou a trombeta. Vi então uma estrela, vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Foi-lhe entregue. Que faz o link com o mensageiro de Filadélfia. Que fala, eis que eu tenho a chave de Davi, que abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre. Ou seja, você vai receber essa chave. Aqui está falando que ele não recebe quando ele está na terra. Ele recebe quando ele consegue o quê? Receber a aprovação de Yahweh. E ele foi arrebatado. Faz um link com Enoque. Antes de ser arrebatado, Enoque ficou sabendo que tinha agradado Yahweh. Lembra disso? Nos Heróis da Fé? Então ele fala assim, o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela recebeu a chave do poço do abismo. Ok? É só para você saber. Agora você já vai lá no versículo 13. Agora chegou a hora do sexto anjo tocar. Irmão Márcio, quem é o sexto anjo que vai tocar? Esse aqui, Ageus. mais alto. Senhores, mais alto. Sexto anjo que vai tocar é Micael. Isso, é Micael, exatamente. É Micael, o sexto anjo, que é representado por qual atributo? Temor a Yahweh. O temor a Yahweh. Muito bem.
quando fala assim, ó, passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, ok? O homem foi feito em que dia? Sexto, Sexto dia. Qual a relação do homem criado no sexto dia com a sexta era da igreja? Tudo bem, não precisa forçar muito o motor, não, senão começa a sair fumaça. Vamos ver se o irmão Marcha te ajuda. Irmão Marcha, ele já põe a neném no colo para dar. Eis-me aqui, papai, a Jorge do chão, a paz Jorge. É que a sexta era é semelhante aí ao... Não, meu irmão, presta atenção. Qual a relação? Qual a relação da criação do homem no sexto dia com a sexta era da igreja? Qual a relação? É tudo isso por falta de atenção de como bebe a água. Essa aqui é a resposta que eu queria. O irmão Marco pega, fala com vocês, entra no ouvido, sai para o outro, não entra no coração. Porque sexto dia foi feito o homem, e a sexta era é a era final. Ah, meu irmão, que isso? Que isso? Está falando que o sexto, o mensageiro da sexta era, é aquele que vai fundir. Porque o homem foi feito fundido. Os dois lados, o lado direito e o esquerdo, já nasceu fundido. Não, meu irmão. É triste demais ouvir que vocês ouvem e não entendem, não conseguem guardar no coração todo aquele tempo que nós gastamos, o tempo todo, para falar a coisa mais bonita que vai acontecer, explicando o final dos tempos, o que acontece no final dos tempos, que faz o link, entendeu? A sexta era da igreja é o final dos tempos, porque é o tempo que termina o trabalho da criação, que fala, e Yahweh criou todas as coisas até o sexto dia, e depois descansou de suas obras. Faz o link também do mensageiro de Filadélfia, que em todas as eras estava trabalhando. Eu não sou profeta, eu sou homem que trabalha a terra, porque a terra é minha herança, desde a minha juventude. E aí ele termina de trabalhar no sexto dia e sobe para o descanso sabático, fazendo o link lá com a criação, quando Iau pegou no sexto dia, criou um homem, e ele foi colocado ser mensageiro do sexto dia, não é à toa, mostrando que Iau, ele pensa em tudo, mas você não pensa em nada. Não consegue pensar como Iau pensa. A gente gasta um tempão para explicar, mas pega, é simplista demais. Sabe o que é simplista? Sabe o que é a teoria do simplismo? Ser simplista é tentar resumir demais as coisas e com isso perde o conteúdo. É igual falar assim, a gente tinha aqui os traidores, aí o traidor fala assim, ó, eu gastava um tempo aqui de 3 horas de pregação. Ele queria, em 1 minuto, falar assim, agora eu vou resumir tudo isso aqui, agora é a cereja do bolo, agora eu vou explicar as 3 horas em poucas palavras. Isso é ser simplista, pegar e falar assim que Yahweh é muito pequeno. E para ele, 1 minuto consegue resumir tudo que Yahweh falou em 3 horas. Ficamos aqui um tempão falando tudo, final dos tempos, o tempo que vai ser fundido. E a hora que eu te pergunto para explicar, você esqueceu da palavra principal, que chama fusão. Esqueceu. Ou seja,
Não foi importante para você a fusão, você entender por que chama final dos tempos, por que vai ser feita uma nova criação. Tudo isso passou despercebido e sem valor. Por quê? Para mim, a palavra toda reunião se baseia final dos tempos, é tempo de tudo novo, porque houve a fusão da alma com o espírito com a alma e também com o corpo. Pode sentar. Então vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 9, 13. Apocalipse 9, 13. O sexto anjo, Micael, tocou. Então, no versículo 1, capítulo 9, versículo 1, está falando assim, ó, houve uma estrela que tinha caído na terra. Houve uma estrela que tinha caído na terra. Essa estrela, quando ela voltou para o céu, ela recebeu a chave do poço do abismo. Entendeu? Faz o link com o mensageiro de Filadélfia. Olha, você vai receber a chave de Davi, que abrindo ninguém fecha, fechando ninguém abre. Então, quando você subir, entendeu? Aí eu vou te dar a chave que abre todas essas portas, ou fecha todas as portas. Eu vou dar para você. E aí faz o link aqui, ó. Apocalipse 9:1. O quinto anjo tocou. Vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi entregue a essa estrela a chave do poço do abismo. Sabe onde que eu vejo que é ele? Lá na visão de Apocalipse capítulo 1. Olha lá. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. 142. Apocalipse capítulo 1, esse aqui é a visão das coisas que vão acontecer muito em breve. Apocalipse 1:17. Ao vê-lo cair como morto aos seus pés, ele, porém, colocou a mão direita. O que é a mão direita, irmã Iraci? O que é na minha mão direita eu tenho o quê? Não precisa levantar, não. Fica quietinho aí, já saudou, agora só responde. Na minha direita. Longos dias, pronto. Ele caiu como morto e ele tocou a mão direita falando assim, agora ressuscita. Exatamente. Entendeu? Por que ele caiu como morto em Maraci? Irmão Artuzinho, por que ele caiu como morto? Vai já, Pode ficar sentado. porque nenhum homem pode ver. Nenhum homem pode ver Ial. E ele viu Ial. E é porque ele viu Ial, caiu como morto. Mas ele tocou com a mão direita e falou assim, olha, ressuscita. Não fica. Ao vê-lo, porque nenhum homem pode ver Ial. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita, você tem que saber que a mão direita é longos dias, e ressuscitou ele. Colocou a mão direita sobre mim, assegurando, não temas. O que ele fala, não temas? Irmão Edclay, por que ele fala, não tema? Eis aqui, papai, a paz de água. Sem enrolação, direto, claro, pronto. Porque... Não, é só uma resposta rápida, objetiva, não gosto de lenga-lenga. Ele estava o quê? Ele estava... Morto. Isso. Então, diante da morte, não teve medo. Ele fala, não temas. Pronto, já respondi para você. Exatamente.
Ele estava morto, não estava? Então, diante da morte não tiveram medo. Então ele falou, não temas. Ok? Não temas. Diante da morte não tiveram medo. Lembra? Exatamente. Aí ele fala, eu sou o primeiro e o último. É a mesma palavra que falou lá em Apocalipse 21, 22. Aí ele fala, o vivente. Estive morto. Estive morto. Quando é que ele esteve morto? Papai, a Pajote Igreja Anciões. Ele esteve morto quando estava nas denominações, papai. Não. Irmão Vitor. Tem que papai é pai de alça, Pai pai de de alça. alça, mas o pai de alça Paz de alma. estava morto quando estava separado. Ficou separado do pai dele. O pai dele é longos dias. Ele ficou separado do pai dele, estava morto. Simples. O pai dele é a vida. Longos dias, o lado direito. Ele separou do longos dias, ele estava morto. Por isso que é o link da quê? A vara seca. Quando o Espírito Santíssimo de Al estava ali dentro do corpo de Alcha, ali estava a alma e estava o Santíssimo Espírito de Al. Ali é chamado de vara o quê? Verde. Mas ele fala assim, se estão fazendo isso com a vara verde, o que vão fazer então com a vara seca? Quando ele fala que o Espírito Santíssimo de Al deixou ele, longos dias deixou ele estava o quê? Morto. Vara seca. Ah, claro. Pode sentar. Irmão Vitor acertou. Vamos lá. Ao vê-lo cair, versículo 17, Apocalipse 1, 17. Ao vê-lo cair como morto seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas. Eu sou o primeiro e o último. O vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Viu? Aqui não é o primeiro cordeiro. Entendeu? Estou vivo pelos séculos e tenho as chaves da morte do Hades. E tenho as chaves da morte do Hades. Está vendo? Agora volta lá para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 13. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos quatro chifres do altar de ouro, colocado diante de algo, e dizia ao sexto anjo. Ó, quem é que está dizendo ao sexto anjo? Irmã Flávia, quem é que está dizendo ao sexto anjo? Pode ficar sentado. Anjos, vai ficar reuniões, anjos, igreja. E está sofrendo. Oh, Gabriel. Gabriel, muito bem. Agora, aqui deixa claro que Gabriel também é um utensílio. E o utensílio, ele é, irmã Adriana. Esse aqui é a paz de Alcha. O altar de ouro. É, de ouro que está dizendo, mas que altar? O incensário. O incensário, muito bem. O incensário. O incensário também é Gabriel. O incensário de ouro. Então diz, e o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos quatro chifres do altar de ouro. Qual a diferença do altar de ouro para o do sacrifício? Esse aqui é paz de Alcha. O do sacrifício é de cobre ou bronze, né? É. E o altar incensário é de ouro. Muito bem, certinho. Se está falando de ouro, está dizendo, esse aqui é o incensário de ouro. Exatamente.
Quando fala de bronze ou cobre, está falando o quê? Esse aqui é de sacrifício. Aí ele fala, olha só, a voz vinha do incensário de ouro, dizendo, liberta, liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Liberta. Quando fala liberta, liberta, irmã Marlene, quando fala liberta, está querendo dizer o quê, irmã? A voz do incensário de ouro está falando assim, para o anjo, o 6º anjo, ao 6º anjo, liberta. Isso, soltar. E quer dizer o quê? Ó, você que tem a chave, liberta. Que faz o link aqui, irmã, olha. O 5º anjo tocou. Vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Olha aí, tá vendo? Foi-lhe entregue. Então, tem um anjo que caiu na terra, tá? Um anjo caiu na terra. E quando ele sobe, ele recebe a chave do poço do abismo. Aí, o quinto anjo, né? É Shaul Paulo. Aí, quando fala de Gabriel, não fala Gabriel como anjo, fala Gabriel como o quê? Não. Ô, mesmo. Aqui fala incensário de ouro, incensário de ouro. Está falando de Gabriel ser um incensário de ouro. Não está falando dele ser uma dos que receberam a trompeta. Mas o incensário falou. O incensário de ouro falou. O incensário de ouro falou a quem? Ao 6º anjo. Liberta! Que faz o link com o capítulo, o início do capítulo. Falando, ó, houve uma estrela que caiu na terra. Aí essa estrela, quando ela retornou, ela recebeu a chave do abismo. Agora, está dando a dica. O incensário de ouro. Aonde fica o incensário de ouro, minha irmã? Isso, também chamado de... E esse é o lugar mais alto do céu. Isso. Está falando, ó, tinha uma estrela que caiu na terra. Ok? Tinha uma estrela que caiu na terra. Essa estrela que caiu na terra recebeu o quê? A chave do poço do abismo. Agora está falando que o anjo tocou. O 6º. O incensário de ouro falou com esse anjo. Liberta. 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 Ou seja, usa a sua chave. Se ele está diante do incensário de ouro, ele continua na terra? Não, já está lá em cima. Entendeu? Então, vamos voltar. Entender. Apocalipse 9:13. O 6º anjo, está vendo o link? O 6º anjo com o 6º mensageiro anjo. A 6ª era, ele tem um anjo, um mensageiro, que é anjo de verdade. Entendeu? O 6º anjo tocou. Ouvi, então, uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro. Ou seja, e a gente já estudou, que o incensário de ouro fica no Santo dos Santos. Colocado diante de algo. E dizia ao 6º anjo, que estava com a trombeta. Que estava com a trombeta. Liberta os 4 anjos que estão presos
sobre o grande rio Eufrates, ok? Aqui nós vamos na Bíblia, deixa eu ver aqui na Almeida como é que está. Apocalipse 9:13. Por isso que é necessário a gente ter mais de uma espada. Não, nós vamos na Bíblia King James. Apocalipse 9:13. Na King James. Apocalipse 9:13. Ó, eu vou ler aqui para os irmãos, presta muita atenção na minha leitura. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta. Ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Yahvé, dizendo ao sexto anjo, que empunhava a trombeta: solta, fazendo link com aquele que tem a chave. Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aí a gente lembra, os 4 anjos. O que eu poderia dizer sobre esses 4 anjos e irmã Hannah e Alhana? Pajé de papai, anciões. Dá um tchauzinho. Isso. Quando fala os 4 anjos, a gente tem as 4 faces. Qual querubim? Não. É Lúcifer. Aí ele fala assim, ó: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Aqui já é a dica para você. Por que nós fomos lá em Alcha 8, Isaías 8? Por quê? Porque nós falamos lá que o rio Eufrates é quem? Emanuel. Então tem um que está atado a ele. Quem é que está atado a Emanuel? Lúcifer. Isso aqui é o quê? Eu pego e falo assim, olha, vamos lá relembrar. Não é para você jogar fora. É para você ver que tem alguém que está atado ao rio Eufrates. Mas as denominações falam que o rio Eufrates é aquele rio lá do Irã. Está entendendo? Não é aquele rio. Ele é uma representação de um personagem. Qual personagem? Em Alcha 8, nós vimos Isaías 8, que está falando que Emanuel é o rio Eufrates, chamado também de rei da Assíria. Então, solta os dois. Quem? Lúcifer e aquele que está atado a ele. Quem que está atado a ele? O rio Eufrates. Quem? Emanuel. Então, os dois estão aonde? No abismo. Muito bem. Sabe por que eles estão no abismo? Porque o capítulo 9 já está dizendo isso. O capítulo 9 fala assim, ó, versículo 2. Apocalipse 9, versículo 2. Apocalipse 9, versículo 2. Ó, fala assim, ó, vi então uma estrela, ó, vamos começar do capítulo 9, versículo 1. 9, versículo 1. Quinto anjo tocou. Quem é esse quinto anjo? São Paulo. Vi então uma estrela, ó, uma estrela que tinha caído sobre a terra. Esse que tinha caído sobre a terra, ele ficou na condição de quê? Mensageiro da era de Filadélfia, que é a sexta era. Fazendo link a sexta era com o sexto anjo. Ok? Então, a sexta era com o sexto anjo, ele é um anjo que caiu do céu. Ok? Só que ele não vai ficar aqui para sempre.
Ele tem que ir embora. E ele fala assim, ó, ele havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Tá vendo? Aqui é a dica, ó. Por que que aqui embaixo ele fala liberta? É porque os dois estão no abismo. Entendeu? Aqui está falando assim, ó, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Aí, o incensário de ouro fala com ele logo embaixo, liberta os dois. O Lúcifer, que está atado ao rio Eufrates, Emanuel. Liberta os dois. Liberta os dois que estão no abismo. Vocês entenderam? No nome de Auschwitz. Entendeu, irmão Santos? Para não estar prestando atenção? Eu espero que esteja, para não ficar dúvida. Então, aqui nós estamos vendo aqui que os dois, eles vão cair no abismo. Ok? E quando fala cair no abismo, significa o quê? Na palavra, o abismo é referido como uma representação do quê? Do mar. Não só do mar, do fundo do mar. O abismo é o fundo do mar. O abismo é o fundo do mar. O que tem no fundo do mar, irmão Samial? O que tem no fundo do mar? Aqui, a paz de Auschwitz, irmãos, a paz de Auschwitz, a paz de Auschwitz. Tem no fundo do mar, as criaturas abissais. Isso, as criaturas abissais. As criaturas abissais. Quando fala criaturas abissais vem de que palavra? Abissais vem de abismo. Entenderam? Criaturas abissais, você pode jogar aí no Google, você vai ver a carinha de um monte de criatura abissal. Eles são feios mesmo. São horríveis. Entendeu? E o que que lá não tem? Nas regiões abissais, o que que lá não tem? Luz. É o sol, a luz do sol não chega lá. Então, é a ausência completa de quê? De luz. Aí nós vamos lá. Que a gente está falando sobre o quê? Façamos separação entre luz e trevas. Aquele que habita na luz do céu, separado daqueles que habitam na onde não tem luz, no abismo. Ali ele está falando assim, olha, Iau estava criando separadamente o quê? O abismo separado do céu. Aí, ó, olha só, versículo 9, capítulo 9, aí ele fala assim, ó, liberta, ó, 9:14, e dizia ao sexto anjo. Quando fala dizia ao sexto anjo, está falando assim, olha, o sexto anjo é aquela estrela que caiu na terra, só que ele subiu de volta. E quando ele subiu de volta, ele foi outorgado autoridade, inclusive, dado a ele a chave do abismo. Que faz o link com o quê? Faz um link com, se você tiver fé, como o grão de mostarda, que é a menor das sementes, dirá a esta amoreira, arranca-te daqui e te planta no mar. O que é o mar? Abismo. O que é o mar? Abismo. Então, se você tiver fé como grão de mostarda, dará ordem a esta amoreira, arranca-te daqui e te lança no mar, ou seja, no abismo. Entendeu? Então, quando você vê
esse momento de ser lançado no abismo, você vê que tem uma criatura atada a ele. Que criatura está atada a ele? O antimachia Emanuel. Ok? O antimachia Emanuel. Então, o que hoje nós estamos decifrando? O que nós estamos decifrando é, primeiro, ele é expulso para a terra, entra em Emanuel. Emanuel é morto e os dois vão junto por abismo. Entenderam? Por isso que é a construção. A construção é gradativa. Porque aqui você está vendo que está falando de uma forma totalmente de código. Dizendo assim, ó. O anjo, ó. Apocalipse 9:13. E o sexto anjo tocou sua trombeta. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de algo, e dizia ao sexto anjo, que estava com a trombeta, liberta, ó, liberta. Ou seja, você que tem a chave, você ganhou a chave do abismo. Liberta. Os 4 anjos que fazem o link, liberta quem? Liberta Lúcifer, que está preso, atado, na Bíblia King James, que está atado ao grande rio Eufrates, que está atado a Emanuel. Né? Aí ele fala, os 4 anjos, quer dizer, Lúcifer, que está pronto para a hora, o dia, o mês e o ano. Está vendo aqui? Você está mostrando claramente o quê? Está mostrando que ainda não foi fundido. Entenderam? Foram, então, libertos para matar a terça parte dos homens. Aí, olha aqui o segredo. O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Aí, ó. Lembra dos 200 milhões que saiu lá do céu? Lembra dos 200 milhões? Junto com o Lúcifer? Também são atirados no abismo. E aí eles vão subir. E quando eles vão subir, esses 200 milhões sobem com eles. Uma passagem. Morreram, saíram andando com eles. O Evangelho Anátema de Mateus fala que andou pela terra. Que fala assim, ó. Porque o Evangelho Anátema de Mateus, ele não fala de Yahshua, ele fala de Jesus Emanuel. Então, quando ele fala que ele é ressuscitado, Jesus Emanuel, ele carrega também um grupo de pessoas que vão andar pela cidade. Que vão andar pela cidade. Isso está no Evangelho Anátema de Mateus. Então, eles são vistos por muitos. Lembra disso? Isso no Evangelho Anátema de Mateus. Porque eu já falei, ali fala a história de Jesus Emanuel, não de Yahshua. Então, Jesus Emanuel com luz vai subir e vai carregar esses 200 milhões. Vai subir com ele, né? Nós vamos parar aqui, em nome de Yahshua. Nós vamos, na medida que papai for me dando, eu vou trazendo para a igreja, para eu não passar na frente. Em nome de Yahshua, irmã Ana, pode sentar. E nós vamos devagar, esperando papai nos esclarecer. Aqui você vê que o rio Eufrates, está vendo aí, ó, os 4 anjos? A gente vai ver agora os 4 anjos também em Apocalipse 7. Vamos ver? Oi. Dá o microfone aqui para mim. Pode. Dá o microfone para ele. Pai de Alves, papai, paz de Alves. A paz de Alves. Estou aqui muito alegre. E papai falando aqui dessa estrela, eu lembrei que Roboão, ele fala assim, ó, meu pai castigou vocês com açoite, eu vou castigar vocês com
escorpiões, Isso. mostrando a condição da chave. E quando fala assim, mais embaixo, ouvi uma voz que provém dos 4 chifres do altar de ouro colocar diante de Alva. Aí eu lembrei, e palavra em Lucas que fala assim, eu sou Gabriel, que assisto diante de Alva. Assis de Andial fazendo link aqui com o quê? O altar de ouro, tá? Que está diante de Al. E aqui, quando ele está falando, irmãos, quando ele está falando sobre o vai açoitar, porque quando você pega aqui Apocalipse 9, fala assim, o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e dali subiu uma fumaça, como fumaça de uma grande fornalha, de modo que o sol e o ar ficaram escuros por causa da fumaça do poço. E a fumaça saiu gafanhotos pela terra, dotado de poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Meu pai, que açoitou vocês, e eu, com o quê? Com vara. Meu pai açoitou vocês com vara, eu vou açoitar vocês com escorpiões. Faz o link lá de Roboão. E Roboão fala assim, ó, se meu pai, vocês acharam que meu pai era o quê? Não, ruim não. Ali está falando de jeito nenhum, ali está falando do Espírito Santo inicial. Se vocês estão falando que meu pai, ele foi severo, vocês vão ver que eu sou muito mais severo que meu pai. Ele castigou vocês com açoites, eu vou castigar vocês com escorpiões. Aí faz o link. Ó, o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ou seja, eu sou mais duro que ele. Mas por quê? Isso é a vontade de Yahweh. Por isso que faz o link, homem severo. Ah, eu guardei a mina que me deste no lenço. Toma aqui de volta. Aí ele fala assim, porque eu sei que és homem severo, que colhes aonde não semeou, plantou. Entendeu? Então, tive medo de ti. Viu? Ali está falando o próprio Satanás, querendo devolver para ele o que é dele. Falando assim, olha, aquela mina que você me deu, toma de volta. Ele fala assim, servo mau, porque sabe que eu sou severo. E você me devolve sem gerar nenhum benefício. Era melhor ter colocado aonde? No banco, fazendo link. Você não é um comerciante? Aí eu receberia na minha volta com juros. Você não é um comerciante? Entendeu? Aí ele fala aqui, tá vendo os links? Gratidão? Em nome de Ausch. Então, quando eu pego e falo assim com vocês, meus irmãos, a respeito de viver, você tem que viver Filadélfia. E essa palavra nunca foi dita antes nessa terra. Entendeu? Sabe, irmã Marli? Tá dormindo demais, meu irmão. Acorda. Acorda para a vida, meu irmão. Toda hora que eu olho você, você tá assim, ó. Acorda. Enche a cara de café igual eu. Também tô cansado. Hoje eu acordei muito mais cedo que o normal meu. Eu acordei era 5h15. Eu acordo normalmente 5h40. Acordei 5h15, já levantei, pulei. Sabe? Aí eu vi que o irmão Shaul já estava acordado também. Então, rodamos o dia trabalhando. Aí chega aqui, para eu ficar alerta, eu tenho que tomar um café. Entenderam? Então, quem não está dando conta, precisa de um cafezinho, toma um cafezinho. O irmão faz café a mais para os irmãos poderem tomar. Não tem vergonha nisso, não. Entendeu? Na realidade, quem está com sono é porque
acordou cedo. Então, eu entendo que é porque trabalhou. Então, em nome de Ausch, quando você viu aqui, ali Apocalipse 9, né? Nós vamos continuar depois o estudo, papai vai nos mostrar cada detalhe, e eu deixo por conta de papai me mostrar. Por quê? Para não passar na frente de algo. Viu lá, Yahusha, Isaías 8, que vai mandar Emanuel, o rio Eufrates, o rei da Síria? E aqui fala, aqueles 4 anjos que estão atados ao rio Eufrates, quer dizer, atado a Emanuel. Aqui, ó, Apocalipse 7. 7:1. Depois disso, vi 4 anjos. Olha aqui os 4 anjos aqui, ó. Que 4 anjos são esses aqui? Irmão Paulo Roberto. Apocalipse 7, eu vi 4 anjos. Quem são os 4 anjos? Se alguém soprar aí, eu vou lascar. Fugiu da minha mente, pai. Tá vendo? Eu falei que vocês estão conversando, vocês dois aí, e não estão prestando atenção. Eu falei com vocês, irmão Sandro e irmão Paulo Roberto, vocês estão cochichando aí e não estão prestando atenção na ministração. Por que eu fui perguntar para você? Porque Ial me mostra. Apocalipse 9, versículo 9, versículo 14. E dizia ao 6º anjo, que estava com a trombeta, liberta os 4 anjos que estão atados ao rio, o grande rio Eufrates, atado. Aí eu já expliquei, os 4 anjos são os 4 faces do querubim Lúcifer, atado ao rio Eufrates, Emanuel. Os 2 estão unidos. Aí eu falo, agora vamos lá, em Apocalipse 7. Aí eu falo com você, em Apocalipse 7, usa a mesma expressão, os 4 anjos. Aí eu te pergunto, você acha que mudou? Agora é outros 4 anjos? Ou é o mesmo? É o mesmo. Agora você chega em Apocalipse 7 e entende que esses 4 anjos aqui, ó, tá referindo a Lúcifer. E essa é a nossa alegria. Agora, quando você está aí, está rindo, está achando bonitinho, está conversando com o irmão, e eu pergunto, mostra que você não está entendendo nada. Então, é preferível você sentado aí no fundo, não está aprendendo, senta aqui na frente. Pode sentar. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Aí, ó. Quem que é esse? Lúcifer. O sol está saindo. Tá bom, né? Muito bem. Tá vendo? Postados os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar e sobre alguma árvore. Então, aqui mostra claramente quem? Lúcifer. 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 Lúcifer está retendo os 4 ventos, né? Da terra. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do Oriente, ó, subia do Oriente, com o selo do Ial vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que estavam encarregados para fazer mal à terra e ao mar. Ao mar. Aqui, ó, fazer mal à terra e ao mar. Aí nós vamos aqui, ó, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Por que vocês não estão acompanhando?
Aí você está prestando atenção, mas é só para você anotar, para depois voltar. Ó, Apocalipse 12, 10, diz assim: agora, ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, poder e a realeza do nosso Yahweh e a autoridade do seu Mashiach, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aqueles que os acusavam dia e noite diante do nosso Yahweh. Eles, porém, venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois não tiveram medo da morte. Não temos. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós o que habitais. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ai da terra e do mar. Aqui, ó, agora vamos lá. Apocalipse 7. Apocalipse 7, 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo do Yahweh vivo. Ele gritou, eu não quero mais não, obrigado. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos. Ó, ele gritou, falou em voz alta aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Então aqui, ó, quando ele está subindo do Oriente, significa o quê? Irmã, vamos ver, quando ele está subindo aqui, significa irmã Ana, do irmão Alessandro. Ele está subindo do Oriente. O que está querendo dizer aqui? Esse aqui, papai, é paz de Alcha, paz de Alcha, paz de Alcha igreja. Ninguém só. Vai fundir a cabecinha. Irmão Alessandro, ajuda ela. Quando fala ali, quando começa a sair a fumacinha, eu falo, para, senão vai queimar. É muito simples, irmãos. Quando fala se subindo do Oriente, o que quer dizer? Pai de Alto Papai, Pai de Alto Pai de Alto Igreja. A gente sabe ali que esse fogo na qual ele está subindo é na subida de água. E ele menciona que não era para danificar a terra, o mar, os videntes, as árvores. Isso. Até que tenha selado a fronte do céu do nosso céu. Não era para fazer mal aqueles dizem. Tá. Não era isso que eu queria te perguntar. Eu quero só falar o que quer dizer. Quer dizer o seguinte: esse é o primeiro cordeiro. É isso. É só dizer, esse é o primeiro cordeiro que estava subindo lá de Atos mesmo. Entendeu? Esse é o primeiro, porque o primeiro não sobe do Oriente. É. E o outro vai subir de onde? Do Ocidente. O primeiro cordeiro sobe do Oriente. E o segundo cordeiro sobe do Ocidente. Ok? Assim seja, em nome de Deus. Nós vamos concluir aqui, em nome de Papai Alcho. Gratidão por essa palavra maravilhosa que Papai nos deu, de entendimento e esclarecimento. Porque os esclarecidos compreenderão. Porque os esclarecidos compreenderão. E assim seja, no nome de Yahweh. Grato a Yahweh, 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 grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahweh. Assim seja. Pode levantar aí para os irmãos, cumprimentar os irmãos de longe. Rapaziada. Paz de Alto, irmão. Paz de Alto.
Tchau, irmão. Paz de alça, igreja. Paz de alça, irmão. Paz de alça, papai. Papai, paz de alça, igreja. Boa noite, irmãos. A paz de Deus seja com todos. Bom descanso. Paz de alça.